Um abraço a todos. Apenas uma correção. Palestra não. Um bate-papo. Vamos conversar. Porque é conversando que a gente se entende, né? E falando em conversa, vocês não percam a palestra de amanhã à noite com a Heloísa Pires. Ela é fantástica, fantástica. Porque a gente diz que filho de peixe, peixe é, né? O pai dela foi um baluarte da doutrina espírita aqui no Brasil, o Herculano Pires. Aliás, José também, né? José Herculano Pires. Fantástico. E ela puxou a ele. Então não percam, olha, ela é fantástica mesmo, viu? Mas eu estou, daqui para diante, eu vou sempre bater numa tecla, que é essa questão do evangelho no lar. Todo mundo faz o evangelho no lar, mas vamos conversar sobre o evangelho, porque a coisa é feita, todo mundo sabe como se faz, mas alguém já imaginou a dimensão do evangelho no lar feito na sua casa, no seu apartamento? Então eu pensei, não, vamos começar a bater sempre nessa tecla, nos aprofundarmos um pouco mais, porque é de uma responsabilidade muito grande o que nós fazemos em nosso momento de oração. A gente acha que oração é chegar lá, não, Pai nosso que está no céu. Não. Nós vamos muito longe nas nossas orações. E vamos mais longe ainda, se nós nos juntarmos nesses 15, 20 minutos semanais, e fazermos o evangelho no lar. Sem contar os benefícios profundos mesmo, que nós vamos obter a nós próprios. Esse que é o detalhe. Porque nos dias atuais, e sem crítica nenhuma, logicamente, mas é um comentário rápido, há um distanciamento muito grande dentro da família. Vocês já perceberam que a gente vai num restaurante, numa pizzaria, ou até tomar um cafezinho aí no empório, ninguém conversa mais, porque todo mundo chega lá, a primeira coisa é pegar o celular. Ninguém desliga o celular, fica conversando. Imaginamos em casa, à noite, sentados na sala, todo mundo conversando pelo celular. Nós não conversamos, não dá mais tempo. As crianças, então, nem se falam, elas se instruem no celular. Eu digo isso porque eu defendo a tese. Meus netos fazem aniversário, eu dou um livro para eles exercitarem a leitura e no vocabulário. Mas não adianta, o celular, mas eu continuo insistindo. Então há toda essa questão, esse distanciamento que existe dentro do seio da família. E sendo que nós, que pertencemos a uma casa espírita, procuramos seguir a doutrina espírita, nós sabemos que no nosso lar, no seio da nossa família, ali está o reencontro de almas. Ali nós estamos nos reencontrando para nos reajustarmos. É um treinamento espiritual que nós fazemos entre família. É o reencontro de almas. A família, resumindo, tem uma função educadora. Nós nos educamos na nossa relação familiar. E mais ainda, ela é regeneradora. Porque ali a gente pega aquele filho lindo, maravilhoso, todos já fizeram isso. É a coisa mais linda do mundo, meu filho. Mas nós não sabemos por que ele está no meu colo naquele exato momento. Nós não sabemos quem ele foi na nossa vida, qual a nossa relação, o que eu fiz para ele ou ele tenha feito para mim. Mas ali veio na condição de filho amado.
Então, vejam, já muda o foco da família. Tem a função regeneradora. Então, não é somente nós vimos aqui na seara de Jesus, já que nós estamos na seara de Jesus, mas aqui, fisicamente, é uma casa espírita. Não basta, isso não basta realmente. Nós só vimos aqui na terça-feira, às 2h30, a Maristela abre a reunião. Maristela, ela abre a reunião. Vejamos, não basta só isso para fortalecer os nossos laços familiares. Existe essa questão do evangelho no lar. Lá na nossa casa, naquelas 4 paredes, seja no 40º andar de uma torre ou no térreo de um prédio de 2 andares. Não importa. Lá é que é a nossa função espiritual. Lá é que está o nosso local de regeneração. Então nós falamos de evangelho no lar, vamos fazer o evangelho, mas que evangelho é esse? Vejamos, o evangelho já vem desde o tempo de Jesus, lá na casa de Pedro. As reuniões que Jesus fazia na casa de Pedro, ali começou realmente o evangelho. E o espírito de Neio Lúcio, através da psicografia de Chico Xavier, ele relata esse evangelho na casa de Simão Pedro. Neio Lúcio diz assim: naquela ocasião, o mestre levou todos os presentes a refletirem que, se não conseguissem viver em harmonia no próprio lar, junto ao agrupamento da família deles, com seus entes mais próximos, como podemos tentar viver em paz fora do lar? E falou para aqueles que estavam ali, na casa de Simão Pedro. Se eles não se harmonizassem dentro do próprio lar, como eles poderiam viver lá fora? Isso naquela época, lá há 2000 anos atrás. Vejamos. Então, o primeiro evangelho que se tem conhecimento, Neio Lúcio nos retrata que foi na casa de Simão Pedro. Agora me fala, mas o culto, uma vez por semana. Mas se nós pararmos bem para pensar, quantas coisas nós cultuamos? A limpeza. Nós queremos tudo limpo. Nós cultuamos a limpeza. Comer. Quem pode ficar sem comer? Também temos que nos alimentar. O carinho. Quem pode viver sem carinho? A nossa segurança, o nosso bem-estar, tudo isso nós cultuamos. E por que não cultuarmos aquele momento de oração em nosso benefício coletivo dentro da família? É um ponto. E a nossa pureza mental. Vocês já perceberam que nos dias atuais, também não vai nenhuma crítica, né? A gente fala, vocês já perceberam? Não é nenhuma crítica, é um momento que nós estamos vivendo. Está todo mundo surtado. A gente vai no trânsito, eu canso de repetir para os meninos do táxi, Uber, às vezes você viu? Falei, meu amigo, por isso que a minha carteira de habilitação venceu, joguei ela no fundo da gaveta e não vou nem pensar em renovar. Porque eu do teu lado eu fico nervoso. Imagina se eu estivesse no volante. Aí vem um motoqueiro, tchum, tchum, tchum. Eu falei, pois é, esse aí não sabe que a mãe dele está esperando por ele para almoçar. Não sabe que a esposa está esperando ele para almoçar. Seus filhos estão esperando por ele para almoçar. Vocês perceberam a minha colocação? Bem diferente do que o motorista pensou, né? É um exercício que nós devemos fazer. Mudarmos as nossas palavras, para mudarmos, exercitarmos uma outra forma de expressarmos o nosso sentimento, mesmo que seja de revolta.
mas mudarmos a nossa linguagem. Certa vez aqui no Ismênia de Jesus, um amigo nosso, palestrante, de São Paulo inclusive, aliás, eu acho que ele desencarnou há uns 2 anos atrás. Ele estava nos falando sobre essa questão das nossas expressões. Ele falou, pois é, imagina, eu estou chegando aqui na porta do Ismênia, vê um monte de criança na rua, eu falo o quê? Ah, esses trombadinhas aí, eu digo, essas crianças sem lar. Vocês percebem a entonação? Nós nos expressando de uma forma mais altruísta, mais fraterna, essas crianças sem lar, nós estamos emitindo a eles uma vibração diferenciada. Totalmente. Você fala, mas que vem aqui, cheguei aqui na esquina, tem um bando de trombadinhas. Nós estamos negativando a eles. Então, a nossa mudança de postura, até a nossa mudança de sentimentos, nós vamos alterando. Aliás, o que foi que eu escrevi? Pureza de pensamentos e sentimentos. Nós começamos a purificar a nós próprios. Dentro de nós começa a mudar. Mas a questão é o evangelho no lar, né? Esse exercício que nós vamos fazendo em casa. Já ouviram falar no espírito de Sheila? Já, né? Sheila, ela diz que em casa começa a nossa missão no mundo. Em casa começa a nossa missão no mundo. O espírito de Sheila. Jesus, alguém já ouviu falar em Jesus? Jesus disse, porque onde estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei. Mas vamos voltar um pouco no tempo. Depois nós vamos entrar mesmo no miolo do Evangelho. Mas eu gosto muito de história. Eu gosto de saber como tudo começou, onde começou, de que forma começou. Então fomos buscar essa histórico do Evangelho no lar. Por quê? Já em 1864, Allan Kardec, na Revista Espírita, 1864, em agosto, né, de 64, na página 318, vejam só, 1864, Allan Kardec já dizia, uma vez por semana pode-se consagrar a elas um tempo mais longo e dizer todas as preces escolhidas, seja em particular, seja acrescentando algumas passagens da imitação do Evangelho. Imitação do Evangelho foi a primeira denominação dada ao que hoje nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Era a imitação do Evangelho. E de algumas boas instruções ditadas pelos Espíritos. Mensagens, como nós temos mensagens soltas. Isso em agosto de 1864. Vejamos que não há nenhuma questão, nenhuma citação de culto, apenas reunião familiar. Avançando um pouco no tempo, em 1941 foi lançado por Chico Xavier um livro O Consolador, de perguntas e respostas a Emmanuel. Há uma pergunta, a pergunta 281, que indaga sobre a leitura do Velho Testamento e do Evangelho nos círculos familiares. Isto em 1941. E Emmanuel diz, sempre útil a leitura do Velho Testamento ou do Evangelho. Sempre útil, sementeira extensiva às entidades espirituais presentes, esperando mais tarde seu florescimento.
Veja, já falando das entidades espirituais presentes, esperando o seu florescimento, quer dizer, seu crescimento, seu melhoramento dos espíritos que estiverem presentes em casa. E o termo culto? Em 1943, foi lançado o livro Renúncia. Alguém já leu o livro Renúncia? Já teve espetáculo aí no Municipal? Um livro de chorar. Mas, para quem se emociona, né? Eu não posso ler essas coisas que eu me derreto todo. Mas nesse livro Renúncia, psicografado por psicografado por Chico Xavier, do espírito de Emmanuel. É uma narrativa do século XVI e século XVII. E dá o nome a essas reuniões familiares da leitura do Evangelho por algum dos personagens. Aí nós vamos ver, no livro Renúncia, na parte 3, na segunda parte, capítulo 3, Testemunhos de Fé. Aí relata, um padre recomendou mais atenção para o culto doméstico do Evangelho. Vejamos, isto lá no século XVI e XVII, o culto doméstico do Evangelho. Nesse mesmo capítulo, praticavam na intimidade o culto doméstico do Evangelho. E ainda nesse capítulo, o culto doméstico do Evangelho como escola de preparação. Isto no relato do livro Renúncia. Já em 1944, no livro Nosso Lar, no capítulo 48, culto familiar, vejamos, culto familiar, André Luiz vai na casa de Lísias e cita o culto doméstico do Evangelho, isto lá na colônia Nosso Lar, na casa de Lísias, fazendo o culto do Evangelho, conforme André Luiz relata. Meimei, já ouviram falar de Meimei? Também, né? Quem não conhece Meimei, né? Oh. 1960, no livro Evangelho em Casa, ela cita, estamos começando o nosso culto do Evangelho em casa, no livro Evangelho em Casa. Vejam, o termo começou a... Opa, espera aí. O termo já começou a aprofundar, né? André Luiz, no livro Os Mensageiros, faz uma colocação, um alerta para todos nós. Quando no lar são levantadas paredes espirituais, como substâncias sublimes do amor, dedicação e ligação com Jesus, isola o lar da atmosfera da crosta. Vocês entenderam? São levantadas paredes espirituais, isola aquele lar, como substâncias sublimes do amor, dedicação e ligação com Jesus, isola o lar das atmosferas da crosta. Vocês já perceberam, já sentiram? Eu acredito que todo mundo já sentiu. De vez em quando a gente recebe uma pedrada, que não foi pedra nenhuma, mas acertou bem. Esse isolamento é fundamental para todos nós. Tudo bem, a gente sai na rua, a gente procura mentalmente orar e vigiar, logicamente, mas em casa, no ambiente doméstico, o ambiente fica isolado. Isola o lar da atmosfera da crosta. Esse é fundamental. Porque nesse ambiente só entram espíritos amigos e benfeitores,
sob a guarda, vejam só entram os espíritos amigos e benfeitores sob a guarda dos que ali têm a tarefa de acompanhar a família. Ou será que nós não temos os nossos espíritos amigos que estão sempre de olho na gente, sempre do nosso lado? Mas nós precisamos ter um ambiente propício para eles poderem atuar. Se nós não criarmos um ambiente propício, esses que nos acompanham, que tiveram essa tarefa de nos acompanhar nesta atual reencarnação, eles não vão poder fazer nada. Nós precisamos criar um ambiente propício a eles. Então só vão entrar esses espíritos amigos sob a guarda dos que ali têm a tarefa de acompanhar a família. A família vai ser protegida por eles. Assim eles se aprimoram moralmente e fortalecem os laços entre eles, entre nós todos. Vocês percebem? Epa! Essa mania de organização, viu? Só que na hora que eu vou colocando aqui, eu estou colocando no meio. Mas não tem nada, não. Aí, por que então fazermos o evangelho no lar? Ah, mas eu já faço. Claro que faz. Mas vejamos, é pela oração que nos unimos com a mente dos encarnados com a espiritualidade. Naquele momento que nós estivermos ali reunidos no nosso evangelho, nós estamos nos conectando. Nós, encarnados, estamos nos conectando com a espiritualidade. E aos poucos vai tocando nossos corações, vai nos amolecendo. Ou será que todo mundo aqui que está na seara de Jesus, já está todo mundo purificado? Todo mundo lá em cima. Hein, Maristela? Olha, André Luiz, o sábio, eu chamo ele de sábio, o sábio espírito de André Luiz, num dos livros, ele vai numa sessão mediúnica. O André Luiz faz uma colocação para todos nós. Que bom seria que eles fossem lá fora como eles estão aqui. Perceberam? Que bom seria se eles fossem lá fora como eles estão aqui. Então essa é a grande chamada para nós. À medida que nós vamos fazendo o evangelho no lar, a gente vai afrouxando as nossas armas, o nosso linguajar. Eu digo, eu nunca vou mudar meu tom de voz, é sempre esse. Jamais vou chegar, olha que nós estamos aqui. Não, eu não sei falar assim. E eu também, se vou num lugar que é para falar baixo, para mim é complicado, porque o meu tom de voz é esse. Mas nós podemos mudar o vocabulário, mudar a entonação da voz, a entonação das palavras. Então, é isso que eles dizem, unir a nossa conexão com a espiritualidade. Por que fazemos o evangelho? Porque aos poucos vai tocando os corações, vai amolecendo. No evangelho, espíritos amigos e familiares se unem cada vez mais a nós. Nossos entes queridos que já desencarnaram e vêm nos visitar naquele momento, eles vêm se beneficiar também e vêm beneficiar a nós. E cada vez mais nós vamos nos unindo, porque o nosso ambiente doméstico tem uma outra vibração que facilita a eles que são desencarnados. Quebra, então, essa barreira do ambiente doméstico, né? Porque ele fica impregnado numa vibração muito mais elevada. E mais ainda, quando nós estamos em oração, fazendo o nosso evangelho para a nossa família, com os nossos amigos espirituais,
para os nossos benfeitores espirituais. Mas aquela vizinha de porta que gosta de bater a porta, ela vai ser beneficiada. Aquele porteiro que a gente cumprimenta, ele não responde, ele vai ser beneficiado. Quem mora na casa, aquela vizinha da esquerda, da direita, a vizinha de frente, é uma luz que vai se expandindo, auxiliando a eles também, ajudando a todos eles. Então o benefício não é somente nosso, benefício é a esses que serão assistidos também. E afasta os maus espíritos e atrai os bons. Aí melhorou, né? Nós criamos uma atmosfera melhor em casa, uma vibração mais elevada, não tem mau espírito que entre ali de jeito nenhum. Nós só teremos os bons espíritos, familiares, espíritos amigos que estarão se unindo a nós e permanecendo no lar com a gente. Essa é a nossa convivência. Queiramos ou não, eu inclusive, neste sábado passado, eu fiz uma colocação que até ficou assim meia no ar. Eu digo que nós temos que voltar, o centro espírita deve voltar um pouco mais atrás, para fazermos um espiritismo com o espírito. O pessoal ficou, não, mas é claro. Onde quer que eu vá, eu tenho espírito do meu lado. A gente vai na rua, você não sabe mais com quem encontra. A gente não sabe se é um encarnado ou desencarnado. Tem gente que às vezes cruza com alguém e fala, acho que eu conheço, quando olha não vê mais a pessoa. A senhora já passou por isso, né? Quem não passou? É comum, nós vivemos num mundo espiritual. Mas nós vivemos com o pé na terra. Vivemos no pé na terra. Mas, na verdade, vivemos entre espíritos desencarnados. Nós estamos aqui numa assembleia, mas há uma assembleia de espíritos também. A espiritualidade da casa traz tantos outros espíritos para serem assistidos também. E nada impede que, quando estivermos reunidos em casa, fazendo o nosso evangelho, os nossos benfeitores espirituais, esses espíritos amigos, aproveitando aquela atmosfera que nós já criamos em casa, tragam alguns espíritos para serem assistidos, serem beneficiados. Por que não? Não é esse o nosso papel? Nós ajudamos aos nossos encarnados e ajudaremos os nossos desencarnados também. Então vejamos, por isso que eu digo que a gente, para bater nessa tecla, a dimensão do Evangelho, não é só abrir o Evangelho e tal, terminar. Não, há uma dimensão que nós não conhecemos. Uma opinião minha também, é o meu ponto de vista. Nós devemos a cada dia mais nos conectar à espiritualidade. Cada dia mais nós somos guiados por eles. Cada dia mais eles se aproximam de nós. Cada dia mais eles estão precisando das nossas vibrações. Nós precisamos mudar a atmosfera terrestre. Divaldo, alguns 2 anos atrás, 3 anos, ele jogou pelas redes sociais que a espiritualidade estava preocupada porque nós, no Brasil, estava com uma nuvem negativa. E nós precisamos mudar essa situação, mudando a nossa própria vibração. Mas você não sabe da minha vida. Tua vida é igual à minha. Você tem problemas, eu também tenho. Você tem dificuldades, eu também tenho. É igual para todos, depende do olhar de cada um, mas não é o olhar pelos olhos, é o olhar pelo coração. Entendermos o que eu vim fazer aqui, o que eu preciso superar. E criarmos essa atmosfera mais elevada. André Luiz também, num dos livros, eu não guardo nome de livro. Tanto é que eu tenho tudo anotado aqui, que senão eu faço uma salada só. Num dos livros, eles saem da colônia Nosso Lar e foram na Inglaterra, isso na época da Segunda Guerra. E eles viam
da espiritualidade, eles viam que a Europa estava sob uma nuvem densa, uma nuvem pesada. Mas eles viam que havia um ponto de luz. E o que é aquilo, né? De onde vem aquela luz? Que luz é aquela? Aí quando eles chegam, o pessoal, os ingleses estavam na igreja anglicana deles, né? Eles estavam em oração. E da espiritualidade eles viam, em meio àquela nuvem densa, eles viam um ponto de luz. Então imaginemos nós, juntando um familiar, 3, 4 pessoas, 5, estarmos ali, mas em oração mesmo, de dentro para fora, não palavras ditas pela boca, sentimento realmente, a mudança na atmosfera que nós vamos ocasionar. No livro Desobsessão, aí também, Maristela, você me permite uma colocação? Agora está certo. No livro Desobsessão, André Luiz, o sábio André Luiz, ele sugere que os médiuns da casa façam o evangelho no lar, que os trabalhadores da casa, os membros da casa, façam o evangelho no lar, para não serem, né, aquela questão que o André Luiz falou, né, é chegar no centro, oi, tudo bem, minha irmã e tal, mas lá fora não é, não, é aquilo que o André Luiz falou, que bom seria se fossem lá fora, fossem como estão aqui, e nós sermos dentro do centro aquilo que eu sou no trânsito, na rua, no emprego, na situação que for, essa nossa mudança realmente de hábitos e de sentimentos. Então ele sugere os médiuns e os trabalhadores da casa, né? Porque o evangelho, e já, Maristela, já estou na reta final, é porque eu não sei porque todo centro espírita tem relógio acelerado, né? Como anda o relógio? O evangelho é aquela questão, mas eu moro sozinho, sozinha. Não, você pode fazer. O evangelho se faz a qualquer momento. Mas eu viajei. Leva o evangelho, faz no quarto do hotel. Pronto. Então é aquela questão, escolher um dia do horário da semana, desliga-se o telefone, coloca uma água para fluidificar. Quem gosta, aliás, é tão gostoso colocar uma musiquinha suave. Tem umas músicas na internet de água caindo, é delicioso. E manter a assiduidade do dia e do horário, se morar só, fazer. E se chegar visita? Certa vez eu estava fazendo o evangelho com meus pais, chegou uns primos dele. Não. Minha mãe olhou para mim, não, paciência. Chegou, oi, tudo bem? Então, nós estamos fazendo uma oração. Sim. Os católicos, português, né? Católicos, sentaram, ficaram com a gente. Eu sinto sempre esse exemplo. Chegou visita, senta com a gente. E o evangelho não é para debater, é para conversar. A prece também bem simples, uma prece do coração, e manter esse diálogo sempre. Se tiver criança, melhor ainda com criança. Mas a criança não sossega. Coloca um biscoitinho na mesa, ela sossega, mas não deixa o celular na mesa, não. Celular, não. Por quê? Nós temos uma literatura infantil vastíssima. Uma literatura infantil vastíssima. Nós temos livros ótimos. Jesus no Lar, Alvorada Cristã, o Evangelho da Meninada, livros próprios para a criança alfabetizada ler uma mensagenzinha, um trechinho que seja, mas ela participa. E até essa sugestão, para segurar a criança, deixa um biscoitinho na mesa aqui, tranquilo. E encerrar com uma prece e vibrações. Essas vibrações também não podemos esquecer. Pela família, logicamente pela família,
por amigos, familiares, vizinhos, parentes, pelos desabrigados, pela humanidade, pelos governantes. Vocês perceberam? Pelos governantes. Ah, mas espera aí. A canetada ali pesa. Por que não? Para que eles sejam assistidos espiritualmente e tomem decisões acertadas em benefício da coletividade. Esse é o nosso papel também. Mesmo que eu não... né? Vocês entenderam, né? E desabrigados, governantes, pelos órfãos, idosos, hospitais, enfim. E encerrarmos com uma vibração do coração. Esse é o Evangelho. Vejamos que nós fizemos uma viagem no Evangelho. Todos fazem o Evangelho dessa maneira, mas eu alerto, vamos nos dedicar mais profundamente, manter esse padrão vibratório, não só dentro de casa, mas no nosso condomínio. Aquela vizinha que gosta de bater porta, e lá no meu prédio está começando esse negócio, e a gente tem que orar por eles, vibrar por eles, porque não é no bate-boca que resolvemos, mas é baixando a bola deles, desculpe a expressão, baixando, amolecendo. Isso é isso que resolve. Tá bom? Maristela, acho que avancei uns 3 minutinhos, mas deixa a pilha bem gasta, aquela pilha bem usada, aí ela vai bem devagarzinho. Vou avisar o Rui. Exatamente, é. Quando o Rui chegar, a gente faz um abaixo-assinado. Gente, um beijo no coração, muita paz. Que essa espiritualidade amiga da Seara de Jesus nos abençoe sempre. Porque não é só nós estarmos na Seara de Jesus, mas virmos na Seara de Jesus e sairmos daqui flutuando. Tá bom, gente? Um beijo no coração.